Hoje eu vim de pastor, viu? A palavra é forte, então tem que Deus poderoso, aleluia. vir com a capa. Gênesis capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu não sei você, mas a semana toda eu fiquei com aquela mensagem domingo no coração. Glória a Deus. Aquilo parecia uma comida que ia e voltava. Porque quem é pregador sabe, muitas vezes Deus te dá coisas para você alimentar a igreja que você está se alimentando junto. É verdade. Tem louvor que você louva, que você está louvando para a igreja, mas está vindo de dentro para fora. Você está sendo vivo ou vivificado por Ele. É verdade. E eu vira e mexe, eu voltava naquela mensagem do meu coração, eu lembrava daquilo e falava, meu Deus, que tem coisa que você prepara, tem coisa que Deus te dá na hora. Gênesis capítulo 7, todos acharam? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo sobre essa geração. Te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Por que os limpos eram 7? Quem lembra de quem sabia disso? Que a gente vê aqueles quadros que é pintado, só vê 2 de cada espécie, mas os limpos eram 7. 7 machos e 7 fêmeas. Dos que não eram limpos, só um casal. Por quê? Porque provavelmente quando eles descessem da arca, depois que o dilúvio passasse, eles iriam usar algum desses animais para sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, pode sentar. Deixa eu te falar uma coisa com você. Você tem que parar de achar que quando Deus está te pedindo algo, Ele está tirando. Tudo que Deus precisa em você, Ele te dá primeiro. Deus precisava de um homem justo para que fosse juiz em Israel. E Ele fecha a Mari de Ana. Não é que Deus não gostasse de Ana. Deus queria dar muito para ela, mas Ele precisava que Ana oferecesse o primeiro, para que esse fosse o quê? Um juiz, o melhor juiz que Israel teve, Samuel. Então, Deus, tudo que Ele vai te pedir, Ele vai prover na sua vida. E a gente tem que entender o seguinte: tudo aquilo que eu faço para Deus é um privilégio. E se eu fizer de bom grado, serei recompensado. Olha o que Paulo fala. Se eu prego a palavra, Paulo falando, ai de mim se não pregar. Se eu prego de boa vontade, terei galardão, Paulo fala. Mas se de má vontade faço a obra de Deus, apenas um exercício, uma tarefa me foi encoberto. Jesus vai dizer assim, ó, é um privilégio pregar a palavra, mas se vocês não pregarem, esquenta não, as pedras pregarão. Você já imaginou Deus mandar uma boca no paralelepípedo para pregar? Tudo que eu faço para Deus é um privilégio. Deus não precisa de mim, Ele quer me usar. É diferente. E dentro disso, dentro dessa mensagem, a oportunidade que Deus tem de se revelar a mim através daquilo que Ele me chama para fazer por Ele. Toda vez que Deus quiser se relacionar conosco de forma mais íntima, como é que Ele faz? Ele te chama, vem fazer a obra. Não é que Deus está necessitando, não, Ele quer se relacionar com você de forma mais plena, mais íntima. Olha o que a Bíblia diz: a graça de Deus caiu sobre Noé.
Deus olha para a geração corrompida, destruída. E Deus fala, a Bíblia diz assim, ó, e Deus se entristeceu de ter feito o homem perdeu a glória de Deus, então agora Deus ele vai trazer juízo, ele vai trazer o primeiro juízo sobre a terra. Ele vai destruir, vai matar, com águas de dilúvio. E ele resolve poupar uma família. Porque a gente acha que Deus quer muito. Quinta-feira teve uma mensagem, não foi? A mensagem de quinta-feira foi o quê? É que Jeroboão, ele foi para a guerra e levou muita gente. E o que o Senhor falou? Não tem muita gente com você. Manda embora os covardes. Manda embora os tímidos. Põe a prova os que vão ficar com você. Eram 30 mil. Foram embora 20 e poucos mil, ficou 300. A gente acha que Deus quer número. Não, Deus não precisa de quantidade. Deus só precisa de gente com vontade de fazer a obra. A Bíblia diz que Deus olha para Noé, vai destruir todo mundo. A humanidade toda vai ser destruída. E ele resolve poupar uma família. Dentre aquela geração, uma família se destacou. Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus e era justo diante daquela geração. Hoje, parece que eu não estou ganhando nada em fazer a obra, em ser o quê? Justo, em ser santo. Está todo mundo fazendo errado. O que eu vou fazer também? Está todo mundo tentando, esfriando na fé. Eu acho que não estou ganhando nada com isso. Então no céu. Os olhos de Deus estão vendo. E a Bíblia diz então que Deus escolhe Noé. Eu não vou pregar de novo a mensagem, mas eu quero deixar bem claro. Foi um privilégio. E é um privilégio para nós quando Deus nos escolhe para fazer algo. E Deus dá a Noé uma direção, um propósito. Diga comigo um propósito. Você pode chamar de propósito, você pode chamar de identidade, você pode chamar de ministério, você pode chamar de o que você quiser. Você tem que entender que tudo que Deus te deu para Ele fazer, para você fazer, isso é importante para Deus. E aí vai dar diretrizes, vai dar tamanho, vai dar largura, comprimento, qual é o material. É importante que você entenda que quando você estiver fazendo a obra de Deus, ou algo para Deus, você tem que perguntar para o Senhor, Senhor, como é que você quer que faz? De que jeito você quer que faz? E aí Deus deu a ele diretrizes, faz a arca desse tamanho, com esse material, desse jeito, e faz o quê? Deixa Noé. Porque Deus é assim, Deus fala e sai. E só vai falar de novo quando aquilo que Ele te pediu estiver pronto. E aí, essa parte que eu fiquei muito meditando, durante a semana nós pregamos aqui no domingo passado, e falando o quê? Que desses, Noé vai levar aproximadamente 120 anos, 100 anos, para fazer a arca. Mas qual era a ordem de Deus? Qual era a chamada de Noé? Qual era o propósito de Deus na vida de Noé? Que ele fizesse? Diga assim, o propósito, a ordem de Deus, que ele fizesse a arca. Você tem que ter o teu coração bem claro. O que Deus te separou para fazer? Aí eu lembro que nós entramos na mensagem e o que foi revelado? Eu acredito, todo mundo prega isso, já viu outros pregados, é bem provável que Noé tem o quê? Pregado, chamado outras pessoas. Você não chamaria outra pessoa para fazer a obra? Sabendo que Deus vai trazer juízo sobre toda a terra, você não avisaria o parente? Você não bataria na porta dos seus parentes para dizer assim, ei, eu tenho uma revelação de Deus. Deus falou comigo, o mundo vai ser destruído. 100 anos. Noé está construindo a arca. E ele está fazendo o quê? Indo buscar madeira, separando madeira. Deus mandou ele vender madeira? Sim ou não? Deus mandou ele fazer mesa? Sim ou não? Deus mandou ele pregar? Também não. Eu posso estar fazendo a obra de Deus, eu posso estar fazendo aquilo que Deus me pediu, e junto eu posso estar fazendo aquilo que eu acho que Deus quer. Mas tem que tomar cuidado. Diga por quê, pastor? Porque posso fazer algo que Deus me pediu e isso pode me cansar. Eu posso estar fazendo algo para Deus que Deus não me pediu e eu posso entrar desanimado. Eu fico imaginando depois de 30 anos, 40 anos, 50 anos, não é o quê? Bregando e não ganhando alma, e ninguém ajudando, ou se ficou alguém depois saiu, porque no
final do texto vai dizer: e entrou Noé e a sua família, os 3 filhos, as esposas dos filhos e a sua esposa, dentro da água. Só 8 almas foram salvas, aquelas que Deus falou que ia salvar. Eu fico imaginando então Noé, eu assim: eu não vou mexer nisso mais não. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais construir essa arca, porque eu prego e não sai do jeito que eu quero, ninguém vem. Eu louvo e ninguém dá glória. Senhor, eu estou pregando e no meu alma, Senhor, eu estou fazendo e não estou vendo. Fico imaginando Deus: quem mandou você pregar? Quem mandou você fazer isso que você está fazendo? Por que você está cansado? Por que você está desanimado? Não é? O que eu mandei você fazer? Construir a arca. Glória a Deus, aleluia. Era essa a mensagem do domingo passado. Eu posso fazer tudo para Deus, mas eu não posso esquecer do que Deus me pediu. Por que eu estou te falando isso? Por que eu enfatizei isso? Porque há um tempo atrás, isso aqui não estava assim bonito, cheio de gente, estava vazio. Porque nós começamos a obra e encheu. E todo o coração do pastor, ele fica feliz quando vem muita gente. Fica ou não fica? O pastor quer ficar triste quando as pessoas vão embora. Quando a igreja fica vazia, o coração do pastor fica triste. E eu desanimei. Eu falei com Deus: eu quero ir embora. Eu fiz tudo somador e não deu certo. O Senhor falou comigo assim: e se eu te pedir para você ficar? Vou ficar, né? Eu sou um servo. Mas se tiver só uma pessoa, fico. Não sei porquê, mas eu fico. O Senhor falou assim: a obra que eu pedi para você fazer é para fazer, para abrir a igreja e ensinar a igreja. Deixa que encher é comigo. Olha o que Deus falou comigo: porque se você encher do seu jeito, a responsabilidade de segurar lá dentro e alimentar é sua. Nós temos que entender e ficar bem firme naquilo que Deus chamou para fazer. Agora vamos entrar na arca? Vamos? Entra comigo na arca. 100 anos se passaram. Veio o dilúvio. E antes que veio o dilúvio, a arca ficou pronta. Eu fico imaginando o último prego, Brás. Pronto. Acabou? Acabou. Guarda as ferramentas. Não é para dormir, vai descansar. 100 anos se passaram. E a Bíblia diz que veio a voz do Senhor: Noé, entra tu e a tua família dentro da arca. É a segunda vez que Deus fala com Noé agora. A primeira, para fazer a arca. Levou 100 anos. Depois Deus não falou mais com ele. Que a gente é assim. Acha que foi escolhido de Deus, Deus tem que ficar igual criança, dando o quê? Diretrizes. E sabe por que muitas vezes Deus não falou com você? Porque Deus só vai falar com você quando Ele vê que você obedeceu a primeira ordem. É assim que Deus trabalha. Não é terminar a arca, agora o Senhor falou assim: agora você vai entrar, você e a sua família dentro da arca, e entrarão com você 7 animais machos, 7 fêmeas dos limpos e 2 dos impuros, um casal de cada. A Bíblia diz também que Deus mandou que ele colocasse alimento, provisão, durante o tempo que ele estivesse na arca. Eles não sabiam quanto tempo ia ficar na arca. E agora eles estão entrando dentro da arca. E o que acontece depois que eles entram, pastor? O Senhor fecha a porta por fora. E eles vão ficar ainda 7 dias dentro da arca. O que aconteceu? Nada. Porque tudo que Deus manda você fazer, primeiro Ele te prova, para depois você ver que Deus está certo. Essa semana aconteceu algo engraçado comigo. Posso contar? Eu botei um carro para alugar. E aí, dentre os anúncios que saiu, uma pessoa entrou, conversou comigo. Tudo que eu falei que era necessário, a pessoa concordou. O valor, com calção, com as condições que eu estabeleci. Então a pessoa passou no crivo. E aí eu sempre faço isso. Depois que a pessoa ela conversa e dialoga comigo, ela concorda, vamos para a segunda fase, documentação, vai para cartório, traz o documento. Aí agora vem fazer o pagamento e retirar o veículo. O rapaz sentou, fez tudo certinho, pagou. Eu conversei com ele. Falei assim, eu falo bem assim: vai pegar o carro? Vai, vamos conversar sobre o divórcio. Porque agora você está entrando, tudo é maravilha. A hora que você descumprir o contrato, nós vamos virar inimigo. E eu quero que você se lembre dessa conversa. Porque você deixou R$1.000. Eu estou te entregando um patrimônio de 50 mil. E você vai querer me matar por causa dos seus R$1.000.
e não vou brigar, porque tem 50 mil na sua mão. É o bem que eu estou te entregando. Então, para que a gente não entre em guerra, cumpra o contrato. O cara sai. Outro dia o cara me liga, tem algumas coisas no carro que ele reparou que estava com problema. E eu falei com ele, vai em tal lugar, leva assim, tal lugar, leva assim. E o cara começa a sair fora do contrato. Ele pegou o carro na quarta-feira, começou a trabalhar na quinta-feira, já não mandou diária. Vai mandar na sexta, só uma ponta. Aí o Espírito de Deus vem no meu coração. Ele faz bem assim, ó. Posso? Toma o carro, entrega o dinheiro de volta. Eu falei assim, Senhor, acabou de alugar o outro. Tira o carro dele. E eu não queria fazer isso. Queria dar uma chance. E o coração ficou apertado, Eu conheço a voz de Deus, eu conheço o trabalhar de Deus. O cara não mandou o dinheiro no sábado, não mandou no domingo. Na segunda-feira ele trouxe o carro para fazer manutenção. Eu peguei o telefone, liguei para o rapaz da oficina, falei, não entrega o carro para ele, quem vai buscar o carro sou eu. E o cara me perguntando, eu falei, não, o carro está pronto, eu te ligo. E eu conversando com Deus, eu na guerra com Deus, brigando com o Senhor. Porque Deus vai sempre te pedir aquilo que você não quer fazer. E aí, eu peguei o telefone na terça-feira, liguei para ele e falei, passa o Pix. Eu não faço isso, eu não devolvo, já tinha levado o contrato. Eu falei assim, passa o Pix, fazer um acerto com você. Ele falou, ok. Não brigou. Eu já fiquei um pouco preocupado. Falei, bom, tem uma coisa errada. Fiz as contas e mandei para ele. Está errado. É só 2 diárias. Você ficou 4 dias e meio com o carro, como que é 2? E aí ele mostrou quem ele era. O coração dele se revelou naquele momento. Fui pegar o carro depois lá, tinha secado o combustível do carro. Ele ia destruir o carro. O coração dele era mau. Até então eu não sabia o que estava acontecendo. Depois que ele se revela, que eu descobri que era um livramento. Deus sempre vai falar com você e não vai te explicar por que está falando. Primeiro ele conversa, primeiro ele dá ordem, primeiro ele te dá uma direção e não te explica. Por quê, pastor? Porque o resultado de tudo isso já é autoexplicativo. Porque quando você pega o resultado da mão, não precisa nem ser aquela dúvida que você tinha, aquela explicação que você queria da parte de Deus, já é autoexplicativo. Eu fico imaginando a gente que está aqui passando por luto, passando por dificuldade, passando por tribulações, a gente fala assim, o dia que eu chegar diante de Deus, eu vou perguntar, por que isso está acontecendo? Eu fiz isso. O que eu estou vivendo hoje no presente de Deus, eu ficava falando assim, o Senhor levou 15 anos. Para Deus me colocar onde colocou hoje, era um desejo do meu coração. Poder servir a Deus do jeito que eu sirvo hoje. E eu falava, como durou 15 anos e nada acontecia, eu ficava no banco esperando a direção de Deus. Eu falava assim, um dia eu vou perguntar para Deus por que tanto demora. Eu vou conversar com Deus, eu vou botar ele no canto e vou perguntar. O dia que Deus cumpriu a promessa da minha vida, acabou suas dúvidas. Acabou a explicação. Noé entra dentro da arca. E agora ele está o quê? Com a sua família. E Deus vai trazer o dilúvio. Águas virão de cima, dos lados e de baixo. Deus abriu as comportas do céu. E Deus vai matar toda a humanidade dentro da terra. Só a arca vai ficar, as pessoas que vão ser poupadas. O que eu quero falar nessa noite para você? Eu quero falar que quando Deus te dá uma missão, que quando Deus te dá uma direção, quando Deus te convida, te dá o privilégio de fazer algo para Ele, está envolvido um grande projeto de Deus, existe uma provisão, uma proteção da parte de Deus. Muitas vezes você não sabe por que a sua vida parece que vai dar errado, mas não dá. Parece que vai quebrar, mas não quebra. Já percebeu? As pessoas que estavam no arca, eu fico imaginando eles ali conversando, primeiro jantar, primeira noite. Irmão, eu quero te trazer a cena. Botou aí, não botou, né? Eles andavam conversando. A única paz, se é que dizer que paz, era dentro da arca. Lá fora era o quê? Grito, choro, ranger de dente. Por quê? Porque mesmo Deus não mandando, por 100 anos ele pregou, por 100 anos ele avisou, e as pessoas não creram, não deram ouvido, zombaram.
Eu fico imaginando as pessoas que chegaram, conseguiram nadar, chegaram perto da arca e bateram na arca. Noé! Noé! Abre! Agora a gente acredita! Eu fico imaginando Noé lá dentro, gente, tem que abrir, não tem como. Por quê? Está trancada. Mas não tem como, não posso. Eu não tenho chave. Aquele que tem a chave fechou. Agora, eles vão ficar dentro dessa água por um ano. Quanto tempo? Quanto tempo? 1 ano e 10 dias. E eles vão conviver uns com os outros. E junto com eles vão conviver com os animais. Lá em casa tem... A minha cachorra teve filhote. 3 filhotes. Nós deixamos 2 serem adotados, foram para outras casas, um ficou. Pisei na pata dele, então eu fiquei com dó de deixá-lo na casa de alguém. E eu falei, não, primeiro eu vou curar. E esse tempo que está lá, está segurando, ele está se apegando a gente. Falei com a minha mãe, uma criança nova dentro de casa, vai para cá correndo, traz alegria. Dá vontade de vir embora do serviço para chegar logo, você ficar perto, não é? Era gostoso. Assim é a igreja. Chegou gente nova, a gente quer abraçar, quer beijar, a gente quer chegar logo. Vai vir visitante hoje. Não sei se você é assim, eu sou assim. O que me anima é ver a gente animada. O que me faz estar firme e forte na presença de Deus é ver que Deus está enviando o quê? Mais gente para dentro da obra. A arca representa a igreja. A arca representa simbolicamente o plano de Deus de salvação do mundo. Agora dentro da arca tem o quê? Tem o cachorrinho novo, tem o gatinho novo, tem os papagaios, mas também tem o quê? Tem cobra, tem onça, tem elefante. Eu fico imaginando ali Noé, os filhos, eu fico imaginando Noé como um grande líder, dando o que diretriz? Olha, você pega o filho dele e fala assim, você vai ficar responsável por essa área, não 3 compartimentos. Você vai tomar conta aqui, Jafé, você fica com essa parte, chama sua esposa, monta a sua equipe, vamos trabalhar. Crie você os departamentos dentro das tarefas, porque eles iam ficar 1 ano e 10 dias dentro da arca, eles tinham que alimentar, eles tinham que fazer o quê? Administração, tinha que tomar escala de limpeza, porque animal faz cocô, vai ou não faz? Eles tinham que se limpar de dentro, porque senão ficaria um lugar insuportável. Eu fico imaginando talvez a esposa de Cano chegando para Noé e falando assim, eu não aguento mais. O que houve? Eu fui alimentar aquela onça, ela quase me mordeu. Eu vou embora. Noé, pode ir. Eu fico imaginando Noé como pastor, como líder, tentando segurar, mas não vai não, fica. A onça não sabe o que fez. Ela também está presa aqui dentro. Eu fico imaginando a outra chegando e falando assim, vou embora. Porque o elefante pisou no meu pé, eu fui tirar a festa dele, ele pisou no meu pé. Estou com a unha cravada aqui agora. Noé, vai para onde? Se eles abrissem a porta da arca, o que eles iam encontrar? Cadáveres voando, flutuando, podre, carniça. Porque a vida está dentro da arca. Está difícil ficar na obra. Está ruim, pastor, ficar na obra. Mas aqui dentro tem vida, aqui dentro é o projeto de Deus. É aqui dentro que você tem a proteção do Senhor. Eu lembro que quando Moisés ele vai tirar o povo do Egito, Deus ele poderia tirar o povo por um outro caminho, mas o caminho mais difícil foi o que Deus mandou Moisés passar, que seria entre o Mar Vermelho. O Faraó ele vem atrás do povo, o povo fica encurralado entre o Faraó e o Mar Vermelho. Estratégia de Deus. Às vezes você acha que alguém está te perseguindo e é porque não gosta de você, é porque não vai com a sua cara. E às vezes é a diretriz de Deus para tratar tanto você quanto o seu inimigo. Olha Deus podia levar eles para os caminhos filisteus. Tinha 3 caminhos que Deus podia levar Israel de forma que salvaria eles. Mas Deus escolheu um caminho pela qual eles teriam que passar pelo Mar Vermelho. E o Mar Vermelho representa o quê? Tribulação, representa angústia, pode ser financeira, pode ser espiritual, pode ser perseguição. Sabe quando você olha para uma situação sua e parece que não tem saída? Mar Vermelho.
pronto, cheguei no fim da minha história. O cobrador está vindo lá do outro lado, não tem como eu voltar para trás. E agora eu estou diante do mar vermelho, como é que a gente vai fazer? A Bíblia diz que Moisés vai fazer o quê? Ele vai clamar. E Deus falou assim: levanta, não é hora de clamar. Você tem o cajado na mão, usa o cajado. E a Bíblia diz que Moisés vai estender o cajado e Deus vai repartir o mar vermelho, de forma que abriria um caminho para que Israel passasse. Só isso, irmão, já seria um grande milagre. Só isso já é uma grande manifestação do poder de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o povo vai passar, o Senhor falou assim: Moisés, espera, pede para o povo esperar, porque eu quero secar todas as águas do mar. Eu tenho que passar com os pés junto. Mas depois o povo falar que a água ficou ali marolinho, o povo passou no campo, nas beiradas, eu quero que o povo passe com o pé seco. É Deus. E a Bíblia diz que havia duas coisas que acompanhavam o povo. Quantas coisas? Um anjo e a nuvem. Diga comigo: o anjo e a nuvem. A presença de Deus estava no meio do povo. E a Bíblia diz que a presença de Deus, tanto o anjo quanto a nuvem, sai diante de Israel e se coloca por trás do povo de Deus. E a Bíblia diz que esse anjo fazia separação entre os inimigos e Israel. A nuvem que estava diante de Israel era claro, eles estavam de noite, atravessando o mar à noite. E a nuvem começou a clarear, de forma que Israel passou todo aquele percurso de dia, com claridade. Mas para os egípcios era o quê? Escuridão. O que é isso, pastor? Diga comigo: o que é isso, pastor? Proteção. Todo aquele que carrega consigo um chamado, um ministério, um propósito, é protegido por Deus. Ninguém te toca se Deus não permitir, e Deus não vai permitir. Agora, o que Deus está protegendo? O que Deus está protegendo? Porque tem gente que confunde a proteção do propósito com ele acha que ele é importante. Não. O que Deus protege é a chamada que tem na sua vida, é o seu propósito, é a missão que Ele te deu. Se você abandonar a missão, acabou a proteção. Se você abandonar o ministério, acabou a proteção de Deus. Deus só tem proteção e provisão para quem carrega o propósito. Se Moisés não tivesse feito a vontade de Deus, o mar não ia se abrir, os anjos não iam guardar. A Bíblia diz que eles foram protegidos o tempo todo, porque Deus estava nos protegendo, porque Moisés estava fazendo a vontade de Deus. Volta para dentro da arca. Por que, irmão, o navio mais poderoso que o ser humano fez afundou, o Titanic? Passou do lado de uma pedrinha, um iceberg, rasgou ele. E era de quê? De aço. Mas a arca de madeira suportou um dilúvio durante 1 ano e 10 meses. Por que estava protegido? Porque Noé carregava o propósito de Deus. Noé estava debaixo da vontade de Deus. Sua empresa não vai falir, sua casa não vai perecer, a sua família não vai ser destruída, desde que você entenda que você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Pastor, é que você não conhece minha casa, pastor. Você não conhece minha vida, pastor. Parece que vai naufragar. Parece que eles iam perecer 1 ano e 10 meses, 1 ano e 10 dias. Mas a Bíblia diz que chega um tempo onde Deus faz com que as águas abaixem, e elas abaixaram. E a Bíblia diz que eles vão parar no Monte Ararat e vão descer em terra firme. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele sai da arca? Dobra o joelho, adora o Senhor e faz ali um altar e sacrifica ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Quando você tiver o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, entenda isso. A chamada de Deus na sua vida é um privilégio. É uma obra que Deus te deu para ter relacionamento, para te fortalecer, para te premiar, para te graduar. Paulo vai dizer, vou repetir: se eu faço a obra de Deus de boa vontade, terei galardão. Se fizer de má vontade, pastor, nada. Foi feito
qual é a proteção que esses homens tiveram? Toda. Por que Deus protegeu Israel? A Bíblia diz que, olha o que eu acho interessante, quando eles estão passando ali no mar, quando eles estão caminhando, a Bíblia diz que estavam muito perto, muito próximo. Fico imaginando, a Bíblia não fala a quantidade, mas era muito próximo. O que separava eles era a nuvem e o anjo. Mas de forma que eles atravessaram a noite toda, eles não conseguiram encostar em Israel. E a Bíblia diz que Deus vai lá e destrói, arranca as rodas do carro de Faraó. Era Deus pelejando por Israel. Pastor, como é que eu faço para Deus pelejar a minha peleja? Fica no centro da vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Faça aquilo que Deus te pediu. Fala para o Senhor, o que você quer de mim, Senhor? Adore ao Senhor e trabalhe e fala, Senhor, o que você precisa que eu faça para ti, Senhor? Me dá essa missão, me dá essa vontade. Brigue, queira. Brigue para fazer a obra de Deus. Brigue para fazer a vontade do Senhor. Eu disse que os inimigos vão dizer assim, vamos embora, vamos recuar, não tem jeito. O Deus deles está pelejando por eles. Que maravilha, irmão, quando Deus entra na peleja por você. E Deus sempre vai entrar na sua peleja para proteger o seu chamado. Chamado, ministério, propósito, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou na sua mão. Fica imaginando Maria carregando o Filho de Deus. Aconteceu alguma coisa com ela? Sim ou não? Não. Por quê? Carregava o propósito de Deus. Eu acho engraçado que Deus podia invadir, mas Deus pergunta para ela, como um cavaleiro, como um pai, como alguém que quer se relacionar. E aí? Quer fazer a obra? A resposta de Maria: sim, Senhor. Com certeza. É uma honra, é um privilégio fazer a sua obra. Custa caro. É muito caro fazer a obra de Deus. Você tem que abrir mão de muita coisa para fazer a vontade de Deus. Não é? Jesus vai dizer assim: quando você for fazer a obra do Senhor, você caminhar comigo, faça conta do que você vai perder. Por quê? Porque ao Deus se faz sacrifício. Não estou dizendo que é fácil fazer. Quanto mais difícil for fazer a obra de Deus, mostra mais o seu interesse pelas coisas de Deus. Eu fico imaginando Noé, 100 anos pregando, 100 anos construindo. Hoje faltou muita gente para não vir, porque eu fico imaginando que as pessoas ajudaram Noé. Quantas pessoas ajudaram a fazer a obra de Deus e desistiram pelo caminho? Não desista. Não pare. Não deixe de parar. Tira um tempo para você se consagrar. Tira um tempo para você buscar força no Senhor. Fala: Senhor, há um desânimo no meu coração. Senhor, há uma tristeza na minha alma. Senhor, há uma falta de força, falta de ânimo. Jejum e clame a Deus para que Deus possa te alimentar. Busque o Senhor para que Ele possa te dar sabedoria, para que você possa sair de todas as dificuldades que se embaraçam. Não foi fácil ficar 1 ano e 10 dias dentro daquela arca, com aqueles animais, um mau cheiro, um calor, uma dificuldade. Mas eles tinham que entender o seguinte: aquilo era o chamado de Deus. A arca representa a igreja. Tem alegria, tem momentos bons, tem momentos tristes. Não sei você, eu fui para cá chorando. Muitas vezes você entendeu o propósito de Deus. Muitas vezes reclamar com Deus porque aquilo está acontecendo comigo. E Deus foi me instruindo, me orientando. Eu lembro sempre de uma coisa: eu tinha certeza da minha chamada. Porque quando membro de igreja, quando a vida era membro de igreja, eu ficava no banco, tudo que acontecia comigo, que eu via que era além do normal, eu falava assim: só está acontecendo porque eu vou ser grande. Eu tenho um chamado de presbítero, eu tenho um chamado de pastor, e Deus já está me provando nesse nível. Eu me enfiava em cada situação, irmão, eu era envolvido em cada BO, era só BO atrás de mim. E eu falava assim: rapaz, comigo só tem problema. É tanta perseguição, é tanta discussão, é tanta, sabe, eu era envolvido em cada coisa, do nada me envolvi naquela situação. E eu era muito
cobrado. E eu falava assim: Deus está me forjando para algo grande. Eu sempre vivia na posição que eu estou hoje. E hoje, quando eu passo por alguma coisa, eu falo assim: eu tenho que tomar cuidado porque eu sou pastor. Eu sou líder de igreja, eu não posso dar mole. Que um líder não pode se dar o luxo de sair, se ofender. Vou embora da igreja. Por quê? Ninguém me deu para sair hoje, ninguém me viu. Faz igual a norma, sai abraçando todo mundo. Duvido que alguém vai te ver. Tá carente? Sai abraçando todo mundo, você vai ver como é que alguém te vê. Você abraçou quantas pessoas hoje? Você deu Pai Senhor para quantas pessoas hoje? A gente planta, a gente colhe o quê? Planta amor, planta carinho, planta entendimento, compreensão, e você vai colher. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.